Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Curiosos a Bordos. E hoje vamos falar sobre Homesburg, a prisão mal assombrada. Ou como diriam os nordestinos, a prisão mal assombrada. Meu nome é Leilson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E não esquece, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje nós iremos falar de Homesburg, uma prisão que foi construída na Filadélfia, nos Estados Unidos, no ano de 1895, com o propósito de deter os criminosos de alta periculosidade do país. Mas essa não era qualquer prisão, pois os métodos que eles usavam para reeducar esses criminosos que estavam na prisão eram bastante violentos e até mesmo chegaram a fazer experiências científicas com esses detentos. E segundo alguns relatos de ex-funcionário, a prisão também era mal assombrada. A prisão fechou em 1996 e todos esses casos que foram relatados vieram a ser revelados no ano de 2000 e até mesmo no ano de 2011. Uma das coisas que foram reveladas sobre essas prisões e os métodos que eram usados para reeducar os criminosos de alta periculosidade que ali estavam detidos eram experiências químicas. Em 2011, foi revelado que essa prisão foi base para testes para mais de 30 indústrias farmacêuticas e também para o governo dos Estados Unidos. Uma variedade enorme de elementos radioativos, alucinogênicos e tóxicos foram dados para os prisioneiros. Por conta da alta exposições a esses produtos experimentais e que não tinham certeza nenhuma o que iria causar no corpo dos prisioneiros, alguns desses sofreram por problemas muito graves, como por exemplo, alguns pegaram herpes, outros fungos e até mesmo câncer. O cientista responsável por esses experimentos era o dermatologista Albert Klinger, que com base nesses experimentos nos criminosos, ele descobriu várias propriedades sobre a caspa e sobre outros problemas da saúde relacionada à pele. Mas você pode estar imaginando, será que esses experimentos foram feitos à força ou os presos se submetiam a esse tipo de teste? E na realidade, segundo alguns relatos, os presos eles se submetiam a esses testes com base em acordos, como por exemplo, eles concordavam em participar de algum teste desde que eles recebessem dinheiro, comida, cigarros e até uma melhor convivência dentro da prisão. E um dos casos mais chocantes é que em um dos experimentos específicos foi necessário um dos pacientes ter um pedaço da sua pele arrancada para que substâncias químicas viessem a ser colocadas sobre a ferida e eles saberem o que acontecia sobre aquela ferida. E esse paciente se submeteu a esse tipo de teste por causa que eles ofereceram um cigarro. Então ele, em troca do cigarro, permitiu ser arrancado um pedaço da sua pele para que as experiências viessem a acontecer. Esse mesmo homem relata que no momento do experimento e no momento que a substância química foi colocada em suas costas, onde foi arrancado o pedaço da pele, eles sentiam como se as costas estivessem em chamas e ele gritava desesperadamente. O dermatologista Klinger, ele teve a sua carreira destruída e devastada. E esses experimentos e esses relatos serviram para o governo dos Estados Unidos implantarem algumas leis com restrições e proibindo de fato os testes em humanos. Quase 300 ex-detentos entraram com uma ação judicial contra o governo da Filadélfia e contra o pesquisador e dermatologista Albert Klinger no ano de 2000, alegando que eles foram expostos a diversos experimentos químicos entre os anos de 1961 a 1974 e eles queriam ser reembolsados por todos os sofrimentos e por todos os danos causados na sua saúde. Klinger, por outro lado, afirmou que todas as suas pesquisas não foram irregulares porque estavam dentro dos parâmetros da lei. E ele também afirma que as suas pesquisas e os seus experimentos, por serem concedidos pelos pacientes, estavam de acordo com a lei, então ele não tinha cometido nenhum crime. E, consequentemente, aquelas pesquisas contribuíram para o melhor conhecimento de diversas doenças relacionadas com a pele. Então ele achava que estava fazendo bem para a humanidade em prol de um sacrifício daqueles prisioneiros que estavam ali para pagar a sua penitência.
Além dos experimentos químicos, outro tipo de violência que era bastante comum dentro da prisão era entre os próprios presidiários e também entre os guardas com os presidiários como forma de penitência para eles pagarem os seus crimes. A prisão também foi palco de diversos ataques de violência, desde guardas corruptos até mesmo os estrupos que aconteciam dentro da prisão. É dito que 25 líderes de uma rebelião que ocorreu em 1938 foram trancados dentro de uma sala que era usado como forno. E quando as portas das salas foram abertas, 58 horas depois, literalmente, 4 dos presidiários que foram ali detidos foram assados até a morte. Outro incidente que ocorreu no ano de 1952 foi com Thomas Donato, que foi encontrado em uma banheira morto. Segundo as autoridades locais, ele tinha se afogado, mas segundo os registros da autópsia, ele foi espancado até a morte e depois colocado dentro da banheira para fingir que ele tinha sido afogado. Em julho de 1970, depois de diretor e vice-diretor serem esfaqueados até a morte, ocorreu uma rebelião que causou a morte de 109 detentos. Não somente isso, também deixaram 29 guardas gravemente feridos. Depois dessa rebelião, cerca de 235 presidiários foram transferidos para outra penitenciária, também conhecida igualmente por seu histórico de violência contra aqueles que estavam sendo reeducados em seu interior. Outra coisa que alegavam sobre a prisão é que ela era mal assombrada. Sim, segundo relatos de ex-guardas, nos seus turnos, acontecimentos sobrenaturais aconteceram. Acontecimentos estes que eram difíceis até mesmo de se explicar. Segundo John O'Milton, os prisioneiros chamavam um determinado lugar da prisão de a cúpula do terror. Isso porque haviam várias mortes acontecido naquele setor e também diretor e vice-diretor foram mortos no mesmo dia. E toda vez que as pessoas passavam em frente ao escritório deles, sentiam arrepios e uma sensação de que alguém estava atrás deles e o perseguindo. Existem pessoas que alegam dizendo que fantasmas e espíritos não existem, mas quando você vivencia experiências como a de John O'Milton, não tem o que negar. Em certa noite, segundo ele, luzes começaram a se acender e apagar, barulhos de locais que não haviam ninguém, portas que se fechavam e abriam sem ter ninguém entrando ou saindo de determinada sala. Tudo isso foram acontecimentos que John O'Milton presenciou. E trabalhar ali realmente para ele era algo aterrorizante. Em uma noite, John O'Milton ouviu barulhos de uma cama sendo arrastada e gritos estarrecedores. Quando ele foi procurar e quando ele entrou na sala que os barulhos estavam acontecendo, simplesmente não estavam ali ninguém e não tinha nada, não tinha cama, não tinha ninguém gritando. Então aquele momento ali foi uma experiência bastante aterrorizante para John O'Milton. Depois de conhecer as histórias que foram contadas sobre a prisão e levando em conta as energias negativas que muitas pessoas falaram que existiam naquele local, um investigador paranormal chamado Sheridan Lingley, ele decidiu investigar a prisão por conta própria. Segundo o investigador paranormal, existia um portal na prisão que trazia a presença do sobrenatural e também levava a presença do sobrenatural. Então ele queria saber quem estava usando aquele portal e para onde aquele portal estava indo. Em uma noite, quando o relógio marcava 22 horas e 48 minutos, em uma escuridão total, um barulho assustou o investigador do paranormal Sheridan Lindbergh. E ele disse que havia como se alguém estivesse atrás dele e estivesse puxando ele. Ao revisar as câmeras que foram colocadas na prisão para registrar alguma presença do sobrenatural, foi registrado um momento que uma porta abriu e se fechou. Entretanto, não havia ninguém no local que pudesse abrir ou fechar a porta. Como se isso não bastasse, a câmera que foi colocada para registrar esses momentos de forma inexplicavelmente
apesar de estar completamente carregada, desligou sozinha. E aí? Realmente é coisas para assustar qualquer pessoa. Você teria coragem de passar uma noite nesta prisão? Particularmente eu não teria. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, não esqueça de nos ajudar deixando o seu like. E se você gosta de curiosidades, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que virão aí. E eu tenho uma coisa para lhe avisar, são vídeos muito bons. É isso, até o próximo vídeo.